Bom dia, bom dia. Mais uma vez aqui com vocês. Ontem eu voltei, né? Gente, aconteceu uma coisa de manhã que eu fiquei me sentindo muito culpada. Pedi perdão a Deus o dia todo, entendeu? Não vim aqui. No que se refere a isso, e também eu fiquei muito desanimada, muito triste comigo mesma, muito triste com o meu eu, sabe? Essa madrugada eu dormi bem. A mãe teve não sei se ela teve um pesadelo, uma crise de pânico de madrugada. Foi no meu quarto me gritando, pedindo água, falando que estava com dor no coração. Aí eu perguntei se ela queria ir para o hospital, dei um pouco de água para ela. Ela falou que não queria, falou que estava com medo de dormir ali. Aí eu peguei e falei, não, pode dormir, mãe, tranquila, sabe? Que vai dar tudo certo. Ela pediu para eu colocasse um pouco de água no criado, do lado da cama dela, eu coloquei. E graças a Deus eu fui lá agora, ela tá dormindo. Então é assim, a vida da gente é assim, né? É uma surpresa, né? Cada dia. Então vamos orar, né? Antes de lermos a Bíblia. Pode pegar a sua Bíblia, por gentileza, para que você me acompanhe, para que você veja que eu não estou mentindo no que está escrito na Bíblia. Eu não estou tirando de qualquer lugar. Estou tirando aqui, ó, da Bíblia, que é a única palavra que não muda e que não pode ser mudada. E algumas vezes eu falo palavras, não exatamente, mas qual eu falo, povo de Israel, que é para vocês saberem que naquela época, quando foi escrito a Bíblia, foi para o povo de Israel, para o povo que Deus escolheu para ele, que é o povo israelitas. Nós não somos israelitas. Talvez tenha algum israelita aqui, descendente de Jacó, descendente de Israel, que esteja vendo esse vídeo. Mas eu sou brasileira, nasci no Brasil, sou morense, então assim, não sei, eu acredito que eu não tenha nenhum pingo do sangue e descendência de Israel. Então, naquela época, o que? Tudo que foi falado aqui não foi falado para mim, não foi falado para você, foi falado para o povo de Israel, escolhido de Deus para ser o povo dele, para adorar a ele, entendeu? Aí as pessoas pegam e falam para você. Então, uma vez um pastor me explicou, ele falou assim: algumas pessoas pegam e falam para você, só que não, Deus estava falando naquela época, não era para você. Não é você, Luciana. Era para o povo de Israel, israelitas, que é o povo que ele tirou lá do Egito, da escravidão, e os descendentes dele. Eu não sou descendente dele. Então ele estava falando naquela época, igual, se o meu patrão vier falar, tem 3 pessoas no escritório, falar, Luciana, você fez errado, você fez isso, você fez aquilo, eu vou te demitir agora. Ele tá falando para quem? Para as outras meninas que estão do meu lado ou para mim? Para mim, está falando para mim. Então, Deus estava falando e Moisés do povo de Israel, israelitas, que são descendentes de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Deus, não sei se foi Deus, fala que é um anjo, não é? Que lutou com o anjo, querendo a benção dele, mais benção ainda. E aí ele ganhou e o anjo perguntou: qual o seu nome, Jacó? Qual o seu nome? Ele falou: Jacó. Não, seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome vai ser Israel. Então vamos aqui no capítulo 15 e vamos orar primeiramente, né? Senhor Deus, queremos pedir perdão por todos os nossos pecados. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus, o Senhor que fez todas as nuvens, as estrelas, o sol, o vento, a chuva, o tempo quente, o tempo frio, o Senhor que deu o seu único filho, Jesus Cristo, que veio em carne, veio como homem, um ser humano, como qualquer outro. Mas tem uma diferença. Ele vem sem pecado nenhum, Senhor. Quero pedir perdão ao Senhor e glorificar, exaltar o Senhor, dizer que somente o Senhor é Deus na minha vida, não há outro Deus. Não existe Deus dinheiro na minha vida, não é Deus, existe Deus casa na minha vida, não existe Deus carro na minha vida, não existe Deus paixão, namorado, marido na minha vida, filho na minha vida, existe o Senhor na minha vida. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim, da minha alma, me perdoando pelos meus pecados, que o Senhor possa abençoar
o lugar onde estamos, que o Senhor permitiu nós estarmos, nós ficarmos, dormimos. Obrigada por cada grão de arroz, de feijão que o Senhor coloca no nosso prato. Obrigada, Senhor, para o Senhor amolecer o coração das pessoas, para o Senhor ir no coração delas e fazer com que elas nos ajude cada dia mais. Que o Senhor abra portas, janelas, que o Senhor abra caminhos para que possamos passar, para que possamos ter paz aqui na terra. E pedimos com gratidão, Senhor. Pedimos, imploramos o teu perdão pelos nossos pecados, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá? Nós estamos aqui no quinto livro da Bíblia, o quinto. 1, 2, 3, 4, 5 é o quinto. Do Antigo Testamento, que chama-se Deuteronômio. Nós estamos no 15, capítulo 15, e vou ler mais devagar possível para vocês me acompanharem na Bíblia de vocês. Eu quero que vocês me acompanhem com a Bíblia de vocês. Nós estamos no capítulo 15, versículo 1. Moisés continua falando com o povo para mim, Luciana, eu estava lá? Não, eu não estava lá. Nem pensava em existir. Quem estava lá era o povo de Israel, israelita. Então, Moisés estava falando com o povo de Israel, aos israelitas. Versículo 1. Ao fim de cada 7 anos, israelitas, você deve conceder uma remissão de dívidas. Remissão de dívidas. Versículo 2. Essa remissão de dívidas será assim: cada credor concederá a remissão da dívida em que seu próximo tiver incorrido. Ele não deve exigir o pagamento do seu próximo nem do seu irmão, pois será proclamada uma remissão de dívidas perante Jeová. Nossa, podia ter remissão de dívidas, né? Pra gente não pagar, né, gente? Podia ter remissão de dívidas, né? Deus Jeová poderia ir no coração de alguém aí. Vamos perdoar a dívida. Versículo 3. Você pode exigir o pagamento do estrangeiro. Ixi, do estrangeiro. Nós não somos israelita. Então, versículo 3. Você pode exigir o pagamento do estrangeiro, mas deve renunciar ao que seu irmão lhe deve. Versículo 4. Israelita, irmão. No entanto, ninguém deve ficar pobre no seu meio, pois Jeová certamente abençoará você na terra que Jeová, o seu Deus, lhe dá para possuir como herança. Versículo 5. Desde que você obedeça fielmente. Olha, preste bastante atenção. No versículo 5 do capítulo 15 de Deuteronômio. Versículo 5. Desde que você obedeça fielmente a voz de Jeová, seu Deus, e guarde cuidadosamente todos estes mandamentos que hoje lhe dou. Quem estava dando? Moisés, porque Deus tinha mandado Moisés dar. Versículo 6. Pois Jeová, o seu Deus, o abençoará assim como lhe prometeu, se você fizer o quê? Se você obedecer a Deus fielmente. Fielmente, gente. Fielmente não é fácil. Fielmente, obedecer a Deus fielmente a voz de Jeová, seu Deus, e guardar cuidadosamente todos estes mandamentos que hoje lhe dou. Versículo 6. Pois Jeová, seu Deus, o abençoará assim como lhe prometeu, se você fizer o quê? Obedecer a Deus fielmente, que não é fácil, fielmente. Que a gente, não existe pecadinho nem pecadão, né?
Não existe nem pecadinho nem pecadão. Vai ler lá os mandamentos, aí você vai ver o que Deus pediu para você fazer. Se você não fizer, aí não existe pecadinho nem pecadão. Fofoquinha, pecadão. Julgar os outros, pecado. Tudo pecado. Então, tem que obedecer à voz de Deus fielmente para que, no versículo 6, Ele, Deus, Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, abençoará assim como lhe prometeu, e você emprestará a muitas nações, mas não precisará tomar emprestado, e você dominará muitas nações, mas elas não dominarão você, que nunca vai faltar nada para você, se você for fielmente. Algumas pessoas acham assim, nossa, mas eu sou fiel, eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu nem faço sexo, deixa eu ver, eu não mato, não roubo, não cometo adultério. Ah, mas eu falo mal do vizinho. Ah, sim. Vem uma pessoa conversar comigo, a gente, no meio da conversa ali, a gente julga o vizinho, a gente comenta sobre a vida dele. É pecado. Aí já caiu, né? Faz coisas que Deus não gosta, né? Aí você pensa, aí passa um homem bonito, que é homem dos outros, né? Aí você começa, ou você é casado. Nossa Senhora, que homem bonito, gente. Deus se perdoe. Já pecou. É a mesma coisa de matar. Mesma coisa de matar. Então tá bom, não existe pecadinho nem pecadão. Versículo 6. Pois Jeová, o seu Deus, o abençoará, assim como lhe prometeu, se você cumprir, né, obedecer ele fielmente e guardar cuidadosamente todos esses mandamentos que hoje lhe dou. E você emprestará a muitas nações, que você nunca vai faltar nada para você, não vai faltar dinheiro, vai faltar boi, não vai faltar carneiro nem cabrito, vai sobrar para você, você vai emprestar e não vai faltar nada, mas não precisará tomar emprestado. E você dominará muitas nações. Deus vai fazer isso com que você domine muitas nações, mas essas nações não dominará você se você for fiel a Deus, for justo, for fiel a Deus. Versículo 7. Se um dos seus irmãos ficar pobre lá no seu meio, numa das cidades da terra que Jeová, seu Deus, lhe dá, não endureça o coração, nem feche a mão para o seu irmão pobre. Versículo 8. Mas você deve abrir generosamente a mão para o seu irmão pobre e sem falta deve emprestar tudo que ele precisar ou que lhe estiver faltando. Isso foi Deus que falou. Presta atenção, você vai fazer isso, ó. Versículo 7. Se um dos seus irmãos ficar pobre no seu meio, no meio de Israel, numa das cidades da terra que Jeová, seu Deus, lhe dá, você não pode endurecer o seu coração, nem fechar sua mão para o seu irmão pobre. Versículo 8. Mas você deve abrir generosamente a mão para aquela pessoa pobre e sem falta deve emprestar tudo que essa pessoa pobre precisar ou que lhe estiver faltando. Se não fizer isso, não está obedecendo a Deus, está desobedecendo e tudo que você fizer não vai se dar bem, vai se dar mal, porque Deus não vai fazer você prosperar. Versículo 9. Tome cuidado para não nutrir este pensamento mau no seu coração. O 7º ano, o ano da remissão, está perto, e por isso deixar de ser generoso com seu irmão pobre e não lhe dar nada. Se ele clamar a Jeová contra você, isso será um pecado da sua parte. Olha o que Deus fala aqui, gente. Versículo 9. Olha, preste atenção. Tome cuidado para não nutrir este pensamento mal, de maldade no seu coração. O 7º ano, o ano da remissão, que é onde, né, está perto, dia de você não cobrar dívidas. E por isso, deixar de ser generoso. Você não pode deixar de ser generoso.
com o seu irmão pobre e não lhe dar nada. Você tem que dar alguma coisa, porque se você não der nada para o seu irmão pobre, se você quiser só vender e não dar nada para ninguém, você, isso será um pecado da sua parte perante Deus. É pecado. Versículo 10. Você deve lhe dar generosamente, não deve lhe dar com má vontade. Também dar com má vontade é melhor não dar, né, gente? Nem eu queria, né? Se você me der uma coisa com má vontade, é melhor não dar. Versículo 10. Você deve lhe dar generosamente e não deve dar com má vontade, pois é por isso que Jeová, seu Deus, abençoará todos os seus trabalhos e tudo que você realizar. Então, se você der para uma pessoa algo com vontade, não com má vontade, mas com vontade no seu coração. Eu estou dando, não vou me arrepender, estou dando porque sou uma pessoa que eu gosto de dar as coisas para as pessoas, de ajudar os pobres, que não me falta nada. Deus vai retribuir você. Engraçado que eu estava falando com um marido de uma colega minha, passou ali e a gente estava comentando sobre a família da mulher dele, né? Que sempre dá coisa para os outros. Ele fala assim, Luciana, lá ele também falou que faz a mesma coisa. Eu faço churrasco, eu dou para todos os meus vizinhos, com amor no coração. Se eu ganho um negócio, eu dou para os meus vizinhos. E quando chega tarde, Deus me abençoa tanto e abençoa a família da minha mulher, que vem um carro cheio de coisa. Gente, já aconteceu isso comigo. Eu já dei para pessoas aqui roupa que chegaram aqui no brechó e às vezes a mãe não tinha condição ou alguém assim, sempre dei. Ah, leva essa blusa para você. Uma blusa boa, né? Nada rasgado, nada manchado. Aí a pessoa, nossa, mas você não vai vender não? Não, eu tô te dando. Você comprou de mim isso aqui, eu vou te dar. Gente, quando chegava tarde, eu vendia bastante. Deus me abençoava muito. E sempre me abençoou. Eu acredito muito nisso. E eu falei com esse marido da minha colega. Eu falei assim: eu acredito nisso. Eu acredito que quando você dá, Deus te abençoa em tudo que você faz. Porque você dá com boa vontade. E eu fico tão feliz em dar, gente. Eu fico tão feliz em ser justa. Eu fico tão feliz em ser justa, sabe? Ser justa com a pessoa, porque quando eu sou injusta, eu me sinto mal comigo mesma. Então, assim, é muito ruim ser injusta, né? É muito ruim ser injusta com as pessoas por causa de dinheiro que nós não vamos levar no caixão, nem por bens materiais, né? Então, vamos aqui, no versículo 10 novamente. Você deve lhe dar generosamente, não deverá dar com má vontade, pois é por isso que Jeová, seu Deus, abençoará todos os seus trabalhos e tudo que você realizar. Versículo 11. Sempre haverá pobres nesta terra. É por isso que lhe ordeno, disse Deus, você deve abrir generosamente a mão para o seu irmão necessitado e pobre na sua terra. Versículo 12. Se um dos seus irmãos, um hebreu ou uma hebreia, for vendido a você e ele o tiver servido por 6 anos, então no 7º ano você deve libertá-lo. Versículo 13. E quando o libertar, não o deixe ir de mãos vazias. Versículo 14. Dá alguma coisa para ele. Não liberte ele assim de mãos vazias. Você vai dar dinheiro, você vai dar coisas para ele. Vai dar cabrito para ele começar, né? Carneiro, boi, para ele começar a vida dele. Não pode aí dar de mão vazias. Então, ele serve você por 6 anos. No 7º ano, você deve deixar ele livre. No 7º ano. E ainda Deus pede que você não você dê coisas a ele, para que ele possa começar a vida dele. No versículo 12, 13. Versículo 14. Você deve lhe dar generosamente algo do seu rebanho, da sua eira e do seu largar de azeite e vinho. Deve dar a ele na mesma medida em que Jeová, seu Deus, tiver abençoado você. Versículo 15. Lembre-se de que você se tornou escravo na terra do Egito e que Jeová, o seu Deus, o resgatou do Egito, e é por isso que hoje lhe dou essa ordem. Versículo 16. Mas, sempre tem um mas.
Se ele lhe disser, o escravo que ficou 6 anos com você, no 7º ano, Deus mandou você tirar ele de lá da escravidão, mandou você deixar ele liberto, ainda dá para ele o que Deus deu para você, para ele começar a vida dele. Ó, mas se o escravo disser, se você disser, não, mas se ele lhe disser, não o deixarei, porque ele ama você. Ah, o escravo, né? Se o escravo disser para você assim, o seu empregado disser assim, mas eu não quero ir embora não, porque ele ama você e ama as pessoas da sua casa e se sente feliz na sua casa com você. Versículo 17, então, você deve pegar uma sovela e furar a orelha desse escravo que não quer ir embora, deve furar a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo por toda a vida. Você deve fazer o mesmo com a sua escrava que não quer ir embora. Versículo 18. Não ache ruim quando você o libertar e ele o deixar. Você não deve achar ruim. Não, não deve. Pois o serviço que ele lhe prestou durante 6 anos valeu o dobro do serviço de um trabalhador contratado, e Jeová seu Deus abençoou você em tudo que foi feito. Versículo 19. Você deve santificar para Jeová seu Deus todo primogênito macho dos seus bois e das suas ovelhas. Não faça nenhum serviço com o primogênito dos seus bois, nem tosqueie o primogênito das suas ovelhas. Não tosquie, não tirar aquela... gente que tira a lã, né? Tira o pelo dele, né? Para fazer peças de roupa, essas coisas assim. Não pode tosquear, não. O primogênito, aquele que nasce primeiro das ovelhas. Primogênito é aquele que nasceu primeiro. Versículo 20. Você e os da sua casa devem comê-lo perante Jeová, seu Deus, ano após ano, no lugar que Jeová escolher. Versículo 21. Mas, se ele tiver um defeito, quem tiver um defeito, Luciana? O boi, a ovelha, no versículo 21. Mas se ele tiver um defeito, se for manco, se for cego ou tiver qualquer outro defeito grave, não o sacrifique a Jeová, o seu Deus, porque Deus não gosta que sacrificasse para ele algum animal que tivesse algum defeito. Então, não sacrifique a Deus, no versículo 21. Versículo 22. Você deve comê-lo dentro das suas cidades. Tanto o impuro como a pessoa pura podem comê-lo, assim como se comeria uma gazela e um cervo. Versículo 23. Mas não coma o sangue. Versículo 23. Mas não coma o sangue do animal. Você deve derramar o sangue do animal na terra como se fosse água. Deus sempre fala isso.